Os dignos sobrevivem! Só os inocentes serão poupados, se existir algum. Olá, bem-vindos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos continuar a nossa sequência de heróis falando sobre o world building dos personagens de League of Legends. E hoje nós iremos falar sobre a Cayleigh. Pra galera que já tá seguindo a nossa sequência, sabe que no episódio passado falamos um pouco sobre a Morgana, tanto que as pessoas que têm a visão um pouco mais... que prestam atenção, perceberam que a imagem agora ela está invertida, sendo que aquele estava do lado esquerdo, foi para o lado direito e a Morgana inverteu com ela. Por quê? Porque as histórias delas estão mais entrelaçadas do que todas elas que a gente já falou até agora. Então, se você gosta de League of Legends, eu vou deixar aqui no cardzinho todos os episódios, nossa playlist falando sobre os personagens de League of Legends, e deixa aqui embaixo, obviamente, aquele herói que você gostaria que eu abordasse. Já estamos aí chegando aos nossos 20, 30, e eu deixei combinado com a galera que a partir do episódio 30 irei falar um pouco também sobre os locais, Piltover, Zaun, Abismo ou qualquer outro lugar que aparecer, e com isso a gente vai intercalando no decorrer do aparecimento. Um herói, um local, 2, 3 heróis, um local, e a gente vai intercalando para pegar o máximo possível de conteúdos, beleza? E se você está chegando aqui pela primeira vez e você não sabe como esse episódio funciona, primeiramente eu falo um pouco das skins, as primeiras impressões que eu tenho, tento ao máximo não entrar em nenhum tipo de informação, nem site, nem fórum, nem nada, porque eu gosto de sentir os personagens, apenas pego as imagens, baixo e só analiso quando estou aqui no episódio. Depois a gente vai para o conto, a gente vai para a biografia, desculpa, e depois a gente vai para o conto. E como eu disse para vocês no episódio da Morgana, existe um conto que é comum entre a Morgana e aquele que é o conto das irmãs, do Cântico das Irmãs Gêmeas, alguma coisa do gênero. Então, nesse episódio especificamente, eu irei abordar apenas a biografia e depois o conto da Cayleigh. E amanhã vai sair um episódio específico sobre o Cântico. Por quê? Porque eu gosto muito, como o Cântico é uma história contada pelas duas, eu quero ter toda a certeza de que eu sei tudo sobre a Morgana, tudo sobre a Cayleigh necessariamente para poder, quando for avaliar, poder avaliar, saber qual é o ponto de vista, se é o ponto de vista de uma, de outra, e assim a gente vai conversando, a gente vai falar. Mas de qualquer forma, no episódio de hoje eu irei falar exclusivamente da Cayleigh, e no episódio de amanhã, de terça-feira, eu irei abordar especificamente esse conto que fala sobre as duas, a gente poder abordar de maneira um pouco mais não tendenciada nem para uma nem para o outro lado, beleza? Então, bora lá conversar um pouco sobre as skins da Cayleigh. Então, pessoal, começando aqui já na clássica, quando a gente fez a avaliação da Morgana, a imagem era a mesma, a gente só invertia, mas agora falar um pouquinho mais em relação à Cayleigh. Se a gente for para ver, a gente tem alguns elementos bem interessantes, né? Como essa ideia angelical, primeiramente, pelo fato de ter esses par de asas, da mesma forma que eu falei na Morgana, podia ter diversos tipos de asas diferentes, asas mais reptilianas, asas mais de morcego, né, representando os demônios, mais de penas, representando as aves, e por isso, por consequência, os anjos. Aqui nós temos asas brancas, com penas, com uma referência direta e fortemente dos seres angelicais, né? E obviamente a gente tem também uma espada. Uma coisa que é bem interessante no quesito da espada é que ela está na seguração dela, no punho dela, ela está segurando e apontando para quem? Para Morgana? Não. Se vocês forem prestar bastante atenção, o ângulo que está a empunhadura da mão e o ângulo do corpo da Cayleigh não está apontando para Morgana. Olha que coisa interessante aí, né? Então vocês percebem que a corrente da Morgana está batendo ali
meio que alçando a espada, porém a lâmina não está apontando para Morgana, está apontando para uma outra direção, talvez pegando de contra-olho, assim, né, de meio que rapidão assim, você fala assim, não, mas ela tá apontando, não necessariamente, a gente está vendo aqui, dá para ver claramente que dá para ver ali naquele outro ponto. E uma coisa interessante que a gente percebe no quesito da Kaylee, pelo menos nessa imagem, é que é o seguinte, se vocês forem prestar atenção, a Morgana ela está virada para Kaylee, diretamente, peito aberto e assim por diante. No caso da Kaylee, ela não está de peito aberto virado para Morgana, ela está parcialmente de costas. Então assim, por estar de costas e tá meio que apontando a espada meio que lateralmente, como vocês podem ver que ela também está virada para lá, porém a espada para cá, fazendo todo o movimento de virada. Então assim, apesar de que isso pode ser simplesmente um fator de posicionamento, estética, você pode imaginar que tenha alguma coisa aí. Pelo fato de que, por que a Morgana estaria numa posição de enfronte, né, de afrontar, né? E aquele tá meio que de costas, lateral, porém com questão de asas, você vê o punho esquerdo dela cerrado, num posicionamento próximo a um possível soco, né, totalmente amadurada, aquele branco com dourado, obviamente trazendo todas as ideias angelicais. Então assim, vamos ver o que tem aí, vamos ver aí o que dá para avaliar, mas de primeiro, pelo menos no posicionamento que a gente tem das duas irmãs gêmeas aqui, eu acho interessante, a gente pode ir vendo isso no decorrer das outras skins. A gente entra agora na prateada, né, na skin daquele prateada, e é uma coisa super interessante que a gente pode pegar dela aqui, é que é o seguinte, ela tá muito parecida com o posicionamento da outra. A gente continua meio lateral, continua com a perna esquerda levemente levantada em relação à perna direita, o punho novamente cerrado, porém as asas agora mais abrangentes, assim, tanto que é muito comum no mundo animal que uma forma de proteção, o comportamento de proteção é se mostrar maior. Então, sabe quando os caras chegam assim, oh, e aí começa, né, a querer peitar, levantar braço e tudo mais, o quê? Uma briga. Porque eles estão querendo mostrar ser maiores do que são, dando mais um poder de intimidação do que necessariamente uma coisa um pouco mais direta. Então, se você vê que a asa dela, que poderia ser meio que só com as asas para cima, ela traz essa ideia de asa lateral, porque apesar de ser para cima, ela não traz uma ideia de poderância, né? Essa ideia de imponência. Lateral já traz muito mais, sem contar que ela tá de peitão aberto, mostrando a zona, braço, espada enfincada para baixo, com toda essa imponência, tanto que no episódio que eu trouxe a Amanda falando sobre as formas e linhas geométricas, dizendo como as espadas de ascensão para baixo, né, que apontam para baixo, traz um significado diferentemente de para cima, a gente traz mais no quesito de glória, tanto que, né, He-Man levanta a espada, quando a gente vê, né, o Thor levanta, todo mundo quando quer trazer essa ideia de poder, né, empoderamento, de força e tudo mais, levanta apontando para o céu, e quando a gente tem mais um quesito de santificado, mais de um quesito mais de, como eu posso dizer, de escolhido, de premonição, de destino, ela está um pouco mais apontado para baixo, como referencia no quesito da espada do Rei Arthur. Então a gente mostra todo esse quesito
a espada para baixo, porém toda essa imponência. Obviamente, uma armadura linda pra caramba, trazendo esse ar todo paladínico para aqueles que manjam aí de um RPG, puxando para a nossa vida real, seria mais no quesito dos cruzados. Então, novamente, trazendo essa relação direta do cruzado, do santificado, do divino, do angelical, e toda essa linguagem corporal que traz nessa tanto de poder, tanto de imponência, porém num quesito de guerra, de poder, de austeramento, ainda mais o destino com a espada para baixo. Eu achei uma ideia assim bem forte no quesito de linguagem corporal e conformação de imagem, bastante interessante. Agora a gente traz com a skin da Viridiana. É bem interessante porque o que acontece? A gente vê um lado mais élfico, né? Apesar da asa ainda existir, parece ser muito mais um lenço, muito mais uma folha seca, ainda mais com essa floresta ao fundo, com essas... esqueci agora, os espinhos aí no canto. Então traz mais essa ideia de élfico. Uma coisa interessante, que se você for para pegar, assim, pra galera que é dos anos 90 e jogou Pokémon Kanto, qual que é o nome da primeira cidade que tem a floresta onde o Ash captura o Caterpie? Floresta de Viridiana. Então eu achei bem interessante porque o termo de Viridiana traz muito essa relação direta com florestas, não apenas no Pokémon, porque existe essa relação direta, mas a partir do próprio nome mesmo. Então eu acho bem legal que trouxe essa relação direta, pegando, tanto que se chama Keili Viridiana, trazendo direta essa relação direta com a floresta, fugindo com aqueles nomes mais de élficos, os nomes mais épicos e trazendo mais essa referência do quesito do próprio nome. Então eu achei bem legal. Mantém sempre o Genius Lost nesse ponto, da mesma forma que acontecia na Morgana, nesse aqui naquele acontece bastante forte, aparecendo da espada, das armaduras, no caso das asas, nesse quesito já puxa mais para um elfo, mais um florestal, fugindo um tanto do quesito angelical, porém mantém toda essa ideia do glamour. Então acho bem legal, bem interessante, bem forte essa relação direta que existe dentro desse Genius Lost inicial. Aqui nós temos a Transcendente, e o que eu acho interessante da Transcendente é o seguinte: quando a Morgana ela fala sobre a Kaylee trazendo todo esse ar que ela não gosta da Kaylee, essa imagem daria voz argumentativa para Morgana. Porque vamos dizer que, apesar dessa moça que parece bastante a Viúva Negra, porque é a pouca ruiva de roupa preta que eu conheço, talvez a Caterina, mas não acho que ela se submeteria, obviamente, à presença de uma entidade quase semideus. Talvez ela entenda, tanto que, teve a transcendência. Não sei se a Caterina e aquele têm alguma história em comum, nem sei dizer se essa é a personagem, mas como tem um foco muito forte aí nesse personagem, acredito que possa ser alguma relação, tanto que tem essa cúpula em volta da personagem e essa bola amarela na mão daquele também, mostrando talvez essa proteção. Pelo menos, se eu não me engano, uma das habilidades daquele faz um escudo, mas acho que é um escudo nela, não sei, ou no personagem, não sei. Não manjo, deixa aqui nos comentários, você que joga de Kaylee, o que você manja, se ela tem alguma habilidade que ela solta um escudo no parceiro, que se for, traz uma relação direta. Mas aí, falando sobre o quesito de que a Morgana acha a Kaylee um tanto soberba demais, essa imagem estaria muito em fator argumentativo. Na prateada também. Só que nesse caso, antes a espada ela estava totalmente enfincada no chão, e nesse caso ela já está empunhando. Apesar de estar segurando, apontando para baixo,
ela está empunhando, que é muito diferente. Tanto que se você pega alguém com a espada na bainha, é muito diferente com o cara da espada na mão. Seja apontando para cima, apontando para baixo. O fato de estar segurando significa que ele espera usá-lo. E pelo fato de que a pessoa está de joelhos à sua frente e você empunhando a sua espada, mas ela não tem uma bainha, ela não poderia ficar segurando. Ela poderia estar muito bem com a espada empuncada. Mas o fato de ela estar segurando, existe um subconsciente, um subtexto aí do tipo, eu posso precisá-la. Então se existe a possibilidade de precisar, talvez seja interessante eu manter empunhada, pelo fato também que você pode ver que a energia do olho, a energia da mão, a energia também está na espada, e se fosse algo 100% de proteção, por que canalizar a energia na espada também? Eu não quero deixar ela enfincada no chão, vou ficar só segurando mesmo. Beleza, então por que está ativando? Então traz um subtexto aí que poderia ser, se fosse algo mais de boa, algo mais tranquilo, não precisaria ativá-la. Mas pelo fato dessa soberba, talvez traria essa ideia. E pelo fato da Morgana achar aquele, depois que houve essa ascendência dela, ter toda essa ideia de que ela é agora poderosa e esse ar. Então assim, pode ser que essa seja uma das Kayleys que a Morgana vê. Existe um princípio da psicologia que diz que nós somos feitos de 4 faces. A face que nós queremos ser, a face que os outros querem que a gente seja, tem aquela face que você mostra, porém você não vê, e tem a face do que os outros veem de você. Então, considerando essas 4 faces, pode ser que essa seja a face que a Morgana vê da Kayle. Não necessariamente a face que a Kayle queira mostrar, mas sim a face que a Morgana vê. Então a gente pode ver pegando assim, talvez essa vertente seja a vertente que a Morgana utilizou para ver essa imagem e falou assim, tá certo, tem alguma coisa aí. Ou pode ser também que essa seja uma das facetas, realmente, que aquele tenha essa personalidade e a Morgana não gosta dessa personalidade que ela traz todo esse fator. Então, vamos ver. Porém, Transcendente continua sendo bem bonita, gostei da imagem, mas traz bastante subtexto aí no fundo. Eu achei isso bem legal pra gente ir discutindo na hora de analisar uma imagem. Tanto que aqui agora a gente traz a Nascida para a Batalha, é a mesma imagem da Morgana, só que invertida, então aqui focando novamente agora na Kayle, a gente percebe que existe essa ideia valquírica, novamente mais do que um par de asa, trazendo essa ascensão de anjo, arcanjo, querubim, serafim e assim por diante. Então pode ter essa relação direta, que eu acho isso bem interessante. No caso, nós temos o quê? A espada com 2 mãos. Obviamente existem estilos de batalha, espadas com uma mão, com 2 mãos, uma espada em cada, espadas de tamanhos diferentes. Para a galera que pratica o Kendo, você pode praticar com uma espada, segurando com as 2 mãos, você pode praticar ele segurando com uma mão só, com 2 katanas, uma katana e um wakizashi. Então existem diversos estilos de Kendo, o mais tradicional é com uma espada katana de 2 mãos. No caso aqui, nós já temos o quê? Uma espada grande, né? Uma espada longa, né? Uma espada, um perfil um pouco mais medievo europeu, não tanto um quesito mais katana samurai. Então tem um quesito de ser uma puta espada pesada, então ela precisar desse empuxo com as 2 mãos. Porém, espadas com 2 mãos têm um poderio destrutivo maior. Você percebe que nas outras imagens, a Kayle está sempre segurando com uma mão só, então quer dizer que ela teria sim a possibilidade de manter o punho da espada com uma mão só, porém está atacando a Morgana com 2 mãos, ou seja, o dobro de poder destrutivo. Então, ou ela considera a Morgana um perigo tão forte que eu precisaria usar 2 mãos para conseguir vencer, ou um respeito de usar com 2 mãos contra alguém que seria poderoso o suficiente para ser um páreo ou alguma coisa mais nivelado. E o fato de a gente perceber que existe
tanto um posicionamento de um de baixo para cima e o outro de cima para baixo, existe uma grande diferença. Obviamente, talvez para ganhar um empuxo, a Morgana esteja acima para poder lançar essa bola de energia, e no caso aqui, aquele vindo de baixo para cima, conseguindo o movimento e tendo todo esse empuxo para conseguir todo esse momentum, né, o momento que é a força giroscópica, todo esse momento até chegar e acertar a Morgana. Não existe, assim, muito subjetividade aqui, eu acredito que seja muito mais nesse quesito de uma batalha de confronto direto, principalmente pelo estilo que a gente tem aqui, um azul contra um vermelho, um branco com um mais escuro, sendo um quesito das asas abertas e o movimento de espada, e a outra com as asas mais acima, como se fosse uma descida rasante, juntamente com essa energia. Obviamente a gente percebe um descontento de ambos os lados, então não seria algo minimamente amigável, seria realmente com o objetivo de um elimínio entre um e entre outro. Então é bem interessante, eu gostei bastante dessa nascida para batalha, é um conjunto de informação bem legal. Agora, essa aqui, que é a Justiça, acredito que seja aquele de principal entidade no quesito Morgana. Se a gente for pegar a história, o conto onde a Morgana aparece, né, que fala sobre a avó, em nenhum momento tem aquele. Porém, na biografia da Morgana, que ela fala que aquele se perdeu na sua própria justiça, acredito que essa seja o exemplo clássico que mostra naquele conto, tanto que existe os asseclas da Kaylee, tanto que um deles tentou matar a Morgana e a Morgana o matou, e com isso teve uma disputa entre as duas protetoras. Então, assim, se realmente esse culto feito pela Kaylee realmente exista, essa aí é a imagem que tem. Não necessariamente pode ser ela, pode ser uma estátua, tanto que não tem como você bater o martelo que isso seja um ser vivo, pode ser ela mesma, mas acredito que possa ser também uma estátua. Então, pegando as duas interpretações, ou realmente aquele tem esse templo, essa religião, vamos dizer dessa forma, cultuando essa justiça a partir dessa entidade, desse aspecto que veio, desceu na mãe e deu um pedaço para cada uma das irmãs, realmente seja ela no formato assecla, ou os seguidores daquele fizeram essa estátua e com isso aquele talvez nem curta. Então, a gente pode levar para um lado onde aquele seja bom ou onde aquele seja mal. Essas duas interpretações são possíveis. E o que é interessante quando a gente tem essa percepção é que quando você vai escrever a sua história, você pode levar para um lado e para o outro. Então, assim, beleza. Se eu descrevo uma cena que existe os seguidores da Kaylee e eles estão dentro de um templo e mostra uma estátua da Kaylee nessa posição, nesse formato, e acontece esse tipo de situação, será que é um foreshadowing dizendo que aquele realmente caiu pro lado errado, tipo, o poder realmente ficou na cabeça dela? Ou seria um red herring, uma mentirinha que eu quis fazer para levá-lo você a pensar que a Kaylee seguiu um caminho errado, porém é só um grupo de pessoas que são fanáticos em relação a ela e por isso cultuam ela desse jeito? Só tem como saber pro meio, pro final da história ou quando eu revelar. Então essa imagem pode ser muito bem um foreshadowing, pode ser muito bem um red herring. Aí depende muito de como vai ser, depende muito como vai ser o desenvolvimento da história propriamente dita. Aqui a gente já traz asas etéreas, então acredito que seja naquele mundos paralelos que existe entre os personagens, né? Então pelo fato de a gente ver aí essa com asas diferenciadas, não traz muita informação, porque simplesmente ela é meio ciborgue aí, abrindo isso, então acredito que seja uma das
realidades paralelas que exista dentro delas, então não consigo trazer muita informação. É interessante porque é um dos poucos momentos que a gente vê o rosto inteiro, né? Ah, mas a gente tem as outras também, mas elas parece que estão meio que possuídas pelaquela entidade, e com isso fica um tanto difícil. Então parece que pela Kaylee tem esse rostinho aí. Então eu achei bem legal. É uma das poucas que você consegue trazer essa presença direta daquele pela Kaylee. Então vamos ver como vai ser o resto. É bem interessante como uma premissa bem legal das raças etéreas. Aqui na Riot, então acredito que apesar de parecer que entra naquele mundo cyberpunk que vários personagens têm em comum, trazendo essa relação direta entre eles, por ser chamado de Riot, acredito que seja até uma pegada de mais promocional, sabe? De você, tanto que isso aqui seria meio que o LED do computador, então acredito que pode ser isso também. Agora, Inquisitora de Ferro. Cara, é maravilhoso, assim, do tipo... Porque, assim, se você for pegar, primeiro, o bicho da direita, né? Pega aqui o extremo direita. Tem cara muito forte de Singed. Não sei dizer. Coloquem aí nos comentários se eu tiver certo ou se eu tiver errado. Tem muito cara de Singed, né? A questão do alquimista. Tem aí a máscara que é o bico dos caras que faziam um negócio com os mortos. No extremo esquerdo, a gente tem algo que parece ser o... Cara, eu sei o nome do maluco, velho. É aquele espectro, né? Que eu esqueci o nome dele, mas eu sei quem é. Nocturne, lembrei. Nocturne como um ceifador da morte. E no meio nós temos aquele como o anjo do apocalipse. Então assim, pegando todo esse pretexto aqui histórico vamos dizer assim, período de peste negra, onde nós temos a representação do apocalipse, a morte e a doença, as trombetas do céu foram tocadas e o apocalipse está acontecendo. Ainda mais pegar esse estilo de pintura, de desenho, traz muito essa relação também e é bem legal. Então eu acredito que seja mais esse perfil, e se você for pegar para ver essa máscara branca que tampa o rosto daquele como realmente um ser que veio trazer a justiça, ponto, parece ser totalmente um ser sem emoção. Existem trolhos de histórias, filmes, séries, animes e tal, que mostram esse perfil de algo sem emoção muito forte. Então acredito que esteja mais essa relação direta dessa inquisitora. Tanto que o nome diz inquisitora. Então, sem contar que também traz aquela ideia de inquisitora de ferro, sendo que existe a Dama de Ferro, que era aquela cápsula do tamanho humano com espículo lá dentro que fechava a pessoa lá dentro, e o rosto da Dama de Ferro parece muito com o rosto daquele que tem aí, como totalmente a punidora, e acabou. É bem legal, gostei bastante. Espero muito que essa skin no jogo seja algo bem legal, porque as subtramas que podem trazer simplesmente com essa composição dessa imagem, eu acho isso maravilhoso. Agora aqui, Pentakeylee, pelo que eu sei, tem uma banda, né, chamada Banda Pentakill, mas se eu não me engano, a banda quem canta é o Cartus. Acho que é o Cartus que canta, né? Então, eu acho que ela é cantora também, tipo, sei lá, um back voice. Então, eu não sei. Bem, eu sei que existe a banda Pentakill, né? Eu acho, se não me engano, tem a Sona, tecladista, tem o guitarrista, o baixista, e acho que o Cartus é o vocalista, não lembro. Posso estar muito errado, mas eu acho que seja em relação a essa banda, né? Tanto que Pentakeylee, Pentakill,
Acho que seja mais sobre essa questão. Acho que é isso. Não saberia dizer mais nesse quesito. Então, talvez se vocês quiserem que eu tenha uma parada para falar um pouco sobre a banda Pentakill também, podem deixar aí nos comentários que a partir do episódio 30 eu vou intercalando não apenas personagem, mas focando sobre alguns outros pontos. Então pode ser algo interessante. Agora nós entramos na Psy-Ops. Eu acho que seja mais uma piada, né? Uma piada não, mas a junção das palavras de Psy com Cops, né? De tira. Tanto que é muito engraçado que a galera fala assim, não, porque a dublagem falando assim, os tiras, ninguém chama tira. Você vai parar pra ver que eles chamam de cops, que são os policiais. E cops, tipo, cops, são 2 sílabas. Policial. 4. Cops. Tira. Então, acredito que seja o mais próximo que possa fazer. Então, um trocadilho que funciona bem, né? Psycops, né? Uma policial bem nessa ideia sci-fi. Então, acredito que seja nessa relação. Tanto que você percebe que tem esses elementos sci-fi bem fortes nela. Achei bem interessante. Agora, o que me pega é o seguinte: Caçadora de Dragões. Tudo legal, maravilhosa, espada, chama, algo muito parecido com aquilo que eu falei no quesito do Fairy Tail, que para você destruir alguém precisa ter os poderes desse alguém. Então, para destruir dragões, tem que ter o poder de dragão, para destruir deuses, poderes de deuses, de demônios e assim por diante. Então, no quesito aqui dela, bate tranquilo, perfeito, tá bem dracônica mesmo. Só que quem é esse maluco aí? Tipo, é um dragão? Eu joguei um tempo aquele jogo da Riot, que é de som do herói, mas é de meio que um xadrez, e tinha uns dragãozão. Será que são esses? Ou é algum outro herói? Porque tem uns dragõezinhos, né, voando em volta ali. Então será que seja esse também? Um dragão daqueles... Porque teve uma das seasons que você podia invocar um dragão, ocupava 2 slots e tal. Talvez seja esses. Se for, faz todo sentido. Se não for, coloquem pra mim quem é esse maluco aí. Porque eu não faço ideia de quem seja esse cara. Eu imaginei que poderia ser uma versão do Galho. Mas, né, o que? Robusto, grande, fortão, tem asas e tal, mas não sei. Nem sei se o Galho teria uma skin assim meio pássaro. Mas acho que pode ser também um dragão dessa galera aí do jogo da versão xadrez deles, né? Talvez. Bem, de qualquer forma achei bem legal. Interessante, estranho, mas legal. Agora a gente entra aqui no Devoradora do Sol. Essa imagem eu já comentei dela quando eu falei sobre o Atrox, né? Tanto que temos aí o Atrox, mas agora toda vez que tem a imagem importante ela gira, né? Coloca na direita e o outro aqui na esquerda. É tanto interessante essa escolha, porque dentro da composição que a gente aprende na hora de fotografia, que normalmente o personagem de maior relevância se fica na esquerda. Porque a gente lê da esquerda para a direita, então a gente bate o olho, a gente tem essa tendência. E a galera aqui pega nesse fator da direita. Mas como é algo produzido pelos Estados Unidos, então eu acredito que tem alguma relação direta com o quesito direita e esquerda de uma maneira diferente, não tanto levado aqui nesse perfil do brasileiro que a gente pega as coisas e coloca mais no quesito da esquerda. Porém, é algo bem interessante que vale também a ideia. Então, acho que vale. Mas agora pegando aqui a imagem mesmo dela. Aqui nós temos, assim, o Sol encarnado, né? Então, da mesma forma que a gente tem um Atrox aí pegando numa força mais lunariano, vamos dizer assim, mais do escuro, do abismo, ou da lua mesmo, né? Pegando talvez até um Silas, um Aphelios. Talvez aqui tenha essa relação direta, tanto que
ela está afrontando, ou aquele seja simplesmente a arma de destruição que foi chamada para destruir o maluco. Então, pode ser isso também. De uma forma mais geral, eu acho que seja como uma reencarnação da entidade do Sol. Não sei, teria que ver, porque temos também aí a Leona, né? A gente não falou dela, falamos da Diana. Achei até interessante, né? A galera pediu Kayle Morgana, mas quando eu falei da Diana não pediram a Leona. Achei interessante, então talvez eu até coloque a Leona, jogue ela mais para próximo, para ficar até a gente fazer essa conexão também com a Diana. Mas ela pediu aqui, estamos naquele. Então eu acredito que seja mais essa entidade de uma incorporação do Sol, mas como um avatar do Sol, não talvez solar e propriamente dito, mas assim, avatar do Sol. Achei bem legal, bem interessante. E ficou bem grande esse trechinho aqui, mas eu gostei porque tem bastante subtextos trazendo em diversos elementos, tanto que da mesma forma aqui a gente vê aquele com duas espadas contra um Atrox com uma só. Obviamente o Atrox só tem uma espada só e essa espada já seria forte o suficiente, mas já temos duas aí. E as asas delas, bem uma asa tipo Fênix mesmo, então realmente já está realmente sendo algo ressurgido. E como devoradora do Sol, acredito que traz bastante elementos que podem sim fazer essa relação direta. Bora lá, vamos falar então sobre a Kayle, a Justa. Eu achei interessante aqui na biografia, porque a pergunta é o seguinte: na história da Morgana, as primeiras primeiras linhas diz que não que a Morgana seja mais velha, mas que a mãe estava grávida da Morgana. Ela não diz Kayle. Só diz Kayle depois que o aspecto da justiça desce na mãe. Agora aqui no caso da Kayle, na biografia dela, já diz algo diferente. Já diz que aqui, ó, Kayle e sua irmã gêmea Morgana. Então, aqui já mostra logo no começo da história que o rancor da Morgana em relação a Kayle é tão grande que quando ela estava contando a biografia, ela fala: minha mãe estava grávida de mim. Ponto. E aqui fala que a Kayle já estava junto. Tanto que os dois descobriram que, né, o pai e a mãe descobriu que a mulher estava grávida. Continuaram seguindo. E quando teve o aspecto, aí teve a revelação e a Kayle, por um suspiro, nasceu primeiro. Então ela é mais velha dentre as gêmeas, mas no caso, quem é mais velha e quem é mais nova é quem foi tirada primeiro. Então assim, eu acho até bizarro. Eu falo assim, não, eu sou a mais velha, 3 segundos, tipo, 7 segundos. Mano, só pra falar, é só pra ter isso, é só pra, tipo, parecer que nem acontece em Naruto, de irmãos gêmeos, o primeiro vai pra família principal, o segundo vai lá, mas meio que blá 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 blá. Então assim, serve mais pra isso mesmo, pra gente criar tramas e subtramas dentro de uma sociedade. Mas aqui já mostra que existe esse amargo no coração da Morgana, por isso o início já é diferente. Só que o que acontece? Percebe-se que no decorrer da história, a gente tem o quê? Então, no decorrer da história, o que a gente percebe? Que existe um modus operantes de contar. Tanto que realmente a biografia é a mesma. Só que um é contado no ponto de vista da Morgana e aqui o conto é contado no ponto de vista da Kayle. Tanto que a história é a mesma. É a mesma. Acontece, tem a briga, a mãe, né, é acendida, aí o pai foge com as filhas, aí viram as produtoras aladas, aí o Ronas tenta matar a Morgana, dá ruim, tem a briga e as duas se separam. A história é a mesma. A diferença está na interpretação. Por quê? Pro mesmo fato que a mãe virou o aspecto da justiça e foi lutar na guerra e o pai fugiu. Para Morgana,
A mãe, ela é uma desgraçada que desgraçou a vida deles e do pai delas. No caso daquele, vê a mãe como aquela que protegeu de um mal pior do que seria, e se ela não existisse e não tivesse, a coisa seria pior ainda, tanto que segue o caminho da mãe. Então a gente percebe essa dualidade como se realmente, quando veio o aspecto da justiça, desceu na mãe e incorporou nas gêmeas, um lado pegou esse perfil mais ativo da entidade da justiça, e no caso da Morgana, o lado mais, vamos dizer assim, benevolente. Porém, como o lado bom ficou para o lado da justiça, vamos dizer assim, ficou do lado da Kaylee, o lado do foda-se ficou na Morgana. Então, olha que interessante, a gente tem uma entidade que ela é justa e benevolente. E quando desceu nas irmãs, na mãe, e passou para as irmãs, aconteceu um cross bem interessante. Por quê? A justiça ficou do lado da Kaylee, a benevolência ficou no lado da Morgana, porém o lado meio que assim, mais de vamos dizer assim, mais de luz ficou para Kaylee e o lado mais escuro ficou para Morgana. É como se pegasse uma entidade, arrancasse, quebrasse ela em 4, 2 lados bons, 2 lados ruins, e jogasse para as irmãs um lado bom e um lado ruim que não se complementam. Por quê? A Morgana, ela é boa, só que ela faz de maneira um pouco assim grotesca. A Kaylee faz o que é certo, porém de uma forma muito exagerada. Então é como se uma entidade boa e justa, na hora que foi fragmentada nas irmãs, quebrou-se em 4 e se mesclou entre elas. Tanto que você percebe que realmente a Kaylee ficou meio paranoica. Aparece isso na história, tanto que se vocês forem ver aqui, mostra. Quando fala assim, sem pensar 2 vezes, pegou a metade da espada enquanto surgia as espadas no ombro, né, as asas no ombro, e depois foi. E ela se tornou, e mais o seu julgamento parecia fraquejar em relação à pessoa, Morgana. Perfeito. Por quê? Porque a escolha dela começou a ser dessa forma. Então você percebe que o quê? Quando existe esse levante da Kaylee, ela realmente perdeu a cabeça. Então a Morgana não está errada. Porém, a forma como a Morgana fala da Kaylee é um pouco diferente. E você percebe que até o momento do Ronas morrer e a Kaylee vê a situação que ficou, ela fazia corpo mole em relação a Morgana. E depois que teve isso, estalou meio que como se fosse a gota d'água, e com isso ela pirou e foi para cima dela. Então, a gente percebe que existia, assim, até um certo ponto, uma compaixão para com a Morgana, que fazia, né, vista grossa, corpo mole, assim por diante, e a Morgana em nenhum momento diz isso na biografia dela, que é a mesma, mas no ponto de vista dela. Ela só conta como se, assim, depois que tudo aconteceu, depois que ficou tudo assim, perdeu já a vontade já desistiu da irmã, aí contou a história. E no caso da Kaylee, parece que ela foi contando a história, porque no começo ela tinha já esse carinho pela irmã. Tanto que ela cita a irmã, ela fala sobre o nascimento das duas, e fala isso, e pensa, sei o que, sei o que, sei o que. E até que chega no ponto que o Ronas morre, a gente até vê aqui na própria história, que fala, né, que o Ronas morreu e, tomada pela fúria, ela subiu aos céus, olhou para a cidade em cima, invocou o poder divino e foi para cima. Aí a Morgana foi lá e foi enfrentar. E no caso, quando teve a morte do pai por causa dessa briga,
A Morgana foi para um lado mais de introspectivo, mais de encolhimento para as sombras, e aquele saiu de Demacia e foi atrás da mãe como, né, a sua escolha. E aqui até que chega aqui no final, fala em tempos de caos, muitos apegam a esperança de que ele retornará, outros rezam para que esse dia nunca chegue. É como se nós tivéssemos um grupo de pessoas que são mais Morgana, que rezam para que aquele nunca volte, enquanto uns que são mais Kate, né, Kaylee, pedem para que ela volte. Então realmente subiram templos Kaylee e subiram templos Morgana. Só que no caso aqui, pelo fato de uma ser justa e outra ser um pouco mais algoz, ainda mais pelo aspecto físico que tem, uma mais angelical e outra mais caída, trouxe essa diferença. Então eu gostei bastante que o título da Morgana é a caída, o título da Kaylee é a justa, apesar de que a justiça da Kaylee parece ser um tanto fervorosa demais. Tanto que você pega a Inquisitora, a Caçadora, a Destruidora, a Devoradora. Por quê? Porque realmente a Kaylee perdeu a cabeça. E a Morgana só vê isso. E a Kaylee vê isso como um despertar para ela deixar de ser humana e se tornar divina. Tanto que quando eu falei sobre o quesito lá das skins, que essa vertente poderia ser a forma como a Morgana vê aquele, faz sentido. E no caso que a gente viu da Kaylee Justiça, né? Pode ser bastante tanto os templos que foram levantados, quanto realmente ser ela. Porém, pelo fato de ficar mudando de roupa toda hora, acho complicado. Então, eu seguiria bastante como realmente uma estátua abençoada pela Kaylee, com o fator justiça nela. Então, ela pende a justiça a partir do modus operantes da Kaylee, não como modo de justiça, porque como se o aspecto da justiça, ao se fragmentar nas duas irmãs de uma maneira caótica, fez com que a justiça da Kaylee ficasse um tanto perturbada, e com isso fizesse com que ela levasse para um jeito ou para um outro. Então eu gostei bastante. Eu acho que por isso que essa biografia não tem autor, porque é uma história única feita com duas vertentes. Então talvez teria que ter um autor para escrever os dois contos, nas duas biografias. Então a Riot ela decidiu não chamar alguém para que ficasse um para cada um, e com isso ela escrevesse essa única história com pontos de vista. Então, se for isso, parabéns Riot, eu gostei. Obviamente a história em si é fraquinha, porém o fato de ser contada por dois pontos de vista e você ver no perfil da história a personalidade das duas irmãs, sendo uma mais nesse quesito de ressentimento e a outra todo um arco de ascensão, queda, ascensão da personagem, eu achei bem interessante, porque muitas vezes perguntam para mim sobre como eu crio personagens. Uma dessas formas é o declive, a ascensão ou a curva perfeita. No caso aqui, por exemplo, do Ulrich, no caso, por exemplo, da Morgana, a gente teve o quê? No caso do Ulrich foi mais queda, na Morgana teve uma subida e depois uma queda totalmente. No caso daquele a gente teve uma subida, uma queda e uma subida. Então acabou a história para cima, na ascensão. Então é bem legal porque você pode criar esses arcos narrativos. Então eu gostei bastante dessa biografia, não pela história em si, mas pelo desenvolvimento que foi feito. Então parabéns, Riot. Até então tivemos várias biografias ruins, eu tava hateando pra caramba, mas agora da Morgana, agora daquele, gostei, parabéns, foi bem legal. Vamos lá, vamos falar então aqui agora do conto Nas Chamas da Justiça. O que eu acho interessante sobre esse conto, vou até mostrar aqui para vocês. Primeiramente é isso aqui, ó. O estômago de Árvores se contorcia inteiro em ansiedade enquanto ele esperava nos degraus de um templo iluminado. Eu gostei bastante dessa primeira frase dele aqui, da Hyla Heidi, que ela traz dois gatilhos interessantes. Primeiro, o gatilho da curiosidade, né, que a gente quer saber quem é Abris, e por que ele está tão ansioso naquele templo.
E ela trouxe o gatilho da especificidade. Ela deu o nome do maluco, Abris. Que até o momento, eu fiquei pensando, até o momento que ela mostra no segundo parágrafo, Abris apoiou sua espada e seu escudo na base da escultura, até esse momento, quem é Abris? Então, além de gerar curiosidade, que ela respondeu logo ali, então parabéns, usou o gatilho da curiosidade, fez a ancoragem respondendo no segundo, e trouxe o gatilho da especificidade, colocando um nome. Ela não disse o estômago do guerreiro, ou o estômago do defensor, ou Demacia. Ela não explica. Ela simplesmente mete Abris. Quem é Abris? E fica aí essa dúvida até o segundo parágrafo, que explica quem seria Abris, que é o defensor que usa espada e escudo, e depois explica que ele vai pra guerra e tudo mais. Então, é um ponto super positivo que eu gostei bastante desse premissa. Outro ponto legal que eu gostei bastante é que é o seguinte: se você for pegar o conto da Morgana, ela fala da avó do menino que queria se vingar e contou a história da Morgana. E aqui, a senhora que aparece, ela tem a mesma coisa que quando chega e fala assim, né? Que ela contava a história. Aqui, a voz iluminadora parecia gasta com a idade, começou a falar e Abris se levantou, se lembrou da sua falecida avó, que costumava lhe contar histórias e fábulas do seu povo, e ele nunca sabia se era verdadeira e quais eram o produto da sua imaginação, né? A imaginação dela. Então parece muito que o Abris é o menino da história da Morgana, porque ele lembrou que a avó também contava. Então nós temos aqui uma senhora contando uma fábula em relação a Kaylee e um menino da avó que conta. Então nós temos aí essa relação. E pode realmente ser o menino, porque ele também é de Demacia e ele pode ter crescido e virado defensor. Então pode ter essa relação, obviamente. Ou pode realmente ser uma curiosidade, mas pelo fato de ser histórias paralelas, existe uma coisa bem interessante chamada cena-sequência, que é o quê? É quando você tem um acontecimento e no capítulo seguinte ou na cena seguinte existe a repercussão daquilo. Normalmente a cena e sequência é feita em capítulos, onde tem ação no primeiro capítulo e no capítulo seguinte existem as consequências dessa ação, por isso cena e sequência. E existe também o quê? A cena espelho, que no caso acontece dentro da mesma história, às vezes dentro do mesmo capítulo ou das mesmas sequências de capítulos, e aqui a gente tem cena espelho de dois contos. Porém, como a Morgana e aquele meio que são gêmeas, mas espelhos entre si, faz muito sentido. Então eu gostei bastante do fato desse conto também ser contado para um rapaz a partir de uma senhora idosa que contou uma lenda. No caso 1 da Morgana e no caso 2 daquele, tanto que o Abris ele fala que lembra da avó dele, então talvez seja até realmente a mesma pessoa, cria essa conexão. Então depende muito se você leu a Morgana primeiro, se você leu aquele primeiro, mas indiferentemente de quem você leu primeiro, você consegue criar essa conexão entre um e outro. Então isso é muito legal, principalmente para galera que quer escrever trilogia, quer escrever saga, que é fazer conexões entre histórias. Muitas vezes fazer uma continuidade, beleza, é uma história grande, Harry Potter, 8 livros, tal, Senhor dos Anéis, 3 livros, tal, Star Wars, 9 filmes, tal, beleza. Só que criar conexões entre um e outro é muito diferente de fazer continuidade. Então criar, por exemplo, duas histórias que estão conectadas entre uma e outra com elementos que mostram ser do mesmo world building, mostra ser do mesmo período, mostra ser do mesmo cenário, é muito legal. A Camila, que a gente já trouxe aqui várias vezes, a Camila Fugazi, é legal porque ela cria histórias que passam dentro do universo AIGA dela, por isso são histórias totalmente independentes, mas
numa história ou outra, por exemplo, nas Mulheres do Governador, ela comenta de uma defensora. E existe outra história que conta a história da defensora. E cita uma outra moça que aparece numa outra história. Então, uma história meio que cita a outra, num ponto e no outro, criando essa conexão dessa trama. Isso seria uma premissa muito melhor de um universo expandido. Porque nós temos um único universo gigantesco onde muitas histórias acontecem. Existem vários tipos de world builders. Existe aquele world builder clássico, que faz um cenáriozão e várias histórias nesse mesmo cenário. Existe o world builder que gosta de fazer um cenário para cada história. Tem um que cria mais mistos, para esses grupos de histórias esse mundo, para esse grupo de histórias esse mundo. Então, existem diversos. E no caso da Camila, ela é um daquele tipo world builder clássico, que ela cria um universo, as regras desse universo e várias histórias. Eu gosto mais de construir mini universos para cada uma das minhas histórias. Quando eu quero fazer uma grandona, um universo mais complexo, e quando é uma história menorzinha, o universo é menos complexo. Então, aqui mostra essa conexão de mundos entre um e entre outro, causando esse ponto. Agora, outra coisa que eu notei que eu não gostei muito é o seguinte. É bem comum, isso na verdade aparece de uma maneira geral em todas as histórias da Riot, que é o seguinte, é o fato de que as aspas são os diálogos, não tem travessão nessa droga. Podia ter a droga da travessão, mas não, eles querem colocar aspas. Aí, o que mata é o fato de que nós temos a aspas dentro da aspas. Então a gente vê uma terceira aspas dentro do negócio. A gente vê aqui, beleza, ó. Aspas, 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 beleza. Por quê? Diálogo, 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 diálogo. Beleza. Mas a gente tem horas que pega que tem a aspas dentro da aspas e no final acaba tendo 3 aspas. Sim. Se vai ser um diálogo e por isso você mete aspas e por isso agora tem aspas, aspas, errado não tá, mas se você vai fazer um texto no Brasil, vai passar o Brasil, não é só traduzir. Coloca a droga de um travessão, que é a frase, porque aqui fica uma aspas tripla, porque é uma fala dentro da história que a mulher está contando. A primeira fila, o homem de cabelo grisalho tropeçou ao dar o passo à frente e ele implorou para o rei. Aspas, porque é um diálogo. Eu sou padeiro, posso fazer pão para vossa majestade e para os outros. Fecha. Deixe-me viver. Abre, fecha, fecha. Nossa, que angústia. Quando eu via essas 3 aspas, eu falei, meu Deus. E achei interessante também o fato de que nós temos uma linguagem normal, temos a linguagem itálica, onde nós temos aí a itálica sendo a contação de história e a normal seria em tempo real. Então, toda vez que assim, era uma vez, meio que a mulher tá contando e lembrando da história, fica no itálico e no caso aqui fica no normalmente. Mas aí entra nesse ponto de novo, nessa aspas tripla aqui, que me deu angústia, e me dá uma angústia ter isso. Então, gente, pelo amor de Deus, diálogo, coloca a travessão. Não coloca aspas, porque senão vai ficar nessa angústia e isso me mata. Então, não. Agora, pegando aqui o final do texto, a Briz viu a vela que tinha acendido ao se apagar na escuridão. Ele se levantou e voltou para o seu acampamento. Quando virou-se para dar a última olhada na estátua, pensou ter visto o brilho de outra chama dentro do capacete da protetora. E eu senti que ela tentou fazer um final épico e ficou um final meio bosta, sabe? Meio que do tipo, eu senti o toque dela. Talvez, se quisesse trazer esse ar mais épico, talvez ficasse muito mais legal ele não ter... ele pensou que tinha visto quando se virou. Se ele tivesse sentido isso na alma, como ele... enquanto ele saía, ele sentia como se a protetora olhasse por ele através do elmo. Beleza, já criou uma coisa. Mas é que... beleza, vai de gosto, obviamente vai de gosto. Mas eu acho que poderia trazer esse elemento mais, assim, mais poético dessa forma, né?
Não vou entrar no mérito da mensagem, porque eu não concordo muito, pessoalmente, não concordo muito com as visões daquele, porém, como é uma secla do templo daquele, defendê-la e trazer o ensinamento dela, e talvez seja o que o menino precisava ouvir, então, ok, porém o ensinamento em si, não vou entrar no mérito se eu concordo ou não concordo, porque eu não concordo, mas não vamos entrar nesse mérito da história. Porém, isso cria, assim, um gatilho de aproximação, apesar de ser repulsivo, do tipo, eu não concordo, porém me aproximou, porque se eu não tivesse ficado incomodado, significa que não me puxou. Falei, beleza, teve um ensinamento, mas como me incomodou, quer dizer que ele conseguiu escrever de uma tal forma que me puxou para dentro, me causou um sentimento e teve uma resposta. Muitas vezes eu trago aqui para vocês que uma história serve para gerar sensações, reações, sentimentos e coisas do gênero. A história, o personagem, o world building tem essa função de passar uma mensagem e trazer percepções, sensações, sentimentos. Então, para algumas pessoas pode sair muito épico a mensagem que foi trazida. Para mim, eu já não gostei. Mas isso não tira ponto da história por causa disso. Por quê? Porque ela criou uma reação, criou uma sensação que me gerou um afastamento. Porém, não foi um afastamento de suspensão da descrença ou de fuga, mas sim de realmente gerar um sentimento de não gostar. Não da história, mas sim do ensinamento por trás da história. Então é interessante trazer essa proposta, essa ideia por detrás do negócio. Então eu achei bem legal, achei bem interessante. Da mesma forma como eu falei da Morgana, a história em si não é muito bem escrita, porém, pelo menos na minha opinião, obviamente sempre deixo aqui tanto do conto quanto da biografia o link na descrição para vocês tirarem as próprias conclusões, mas eu acredito que nessas duas histórias existe sim técnica narrativa. Ideia de gatilho, progressão. Obviamente tem alguns detalhes que me incomodam, às vezes uma descrição aqui, uma descrição lá. Também não vou ficar avaliando tudo, porque senão realmente poderia fazer um vídeo de 1 hora apenas trazendo toda a reflexão por trás de cada texto, mas não é isso que vocês querem, mais essas percepções. Então eu acho que vale a pena vocês lerem. Existe certo sim esses gatilhos, tem mais do que um, como eu falei, gatilho da especificidade, trazendo o hábis no começo, toda a curiosidade, criando uma ancoragem que é respondida no segundo, existe um desenvolvimento. O punch não foi tão legal, eu acho que poderia ter feito um final melhor, porque só tentou fazer um final épico, mas ficou um final meio... faltou coisa, então acho que isso seria interessante. Mais de uma ideia geral, de uma história geral, eu acho que seria interessante, achei legal, achei bem... um bom estudo de caso para a galera que está querendo iniciar a escrita. Recentemente eu fiz um episódio falando sobre o que destrói a sua história, que é o power creep, mas quando a galera acerta, quando traz coisas boas, eu acho que vale a pena sim estudar também os acertos e não ficar só preocupado com os erros. Então pessoal, essa aqui foi aquele, obviamente, como eu disse para vocês, existe mais um conto, que é um conto único, que é compartilhado entre a Morgana e aquele que eu vou trazer amanhã, um episódio específico sobre esse conto, porque assim a gente já vai ter feito todo o apanhado daquele, todo o apanhado da Morgana, e com isso a gente faz um episódio diretão apenas com essa história, abordando o máximo possível. Então até fica aí pra galera ver esse vídeo com calma, porque o próximo a gente vai abordando tão ponto a ponto, elemento a elemento, que vocês vão entender um pouco melhor como funciona o meu quesito de análise e o meu quesito de revisão. Então pessoal, aqueles que querem saber quais são os próximos 3 heróis, está aqui embaixo, Serafine, Kha'Zix e Vex. Se você quer algum herói mais específico que você gosta, ou que você quer começar a ter, assim, eu queria que começasse a pegar um pouco mais uma galera dessa região, ou daquela região, ou algum arquétipo que você acha interessante, deixe aqui nos comentários qual que é o herói que você quer. E lembrando que no nosso 30º episódio irei falar sobre localidades. Então se você quiser também sugerir locais dentro do mundo de League of Legends, um Piltover, um Zaun, um Abismo ou qualquer outro que for Terra do Norte, não sei, estou inventando qualquer coisa, mas deixa aqui nos comentários também qual é o herói e qual é o local que você gostaria, porque a partir do 30º episódio vou começar a falar também desses cenários.
use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!